Vamos lá, pessoal, mais um exercício aqui. Em uma determinada hora do dia, o prédio da escola projeta uma sombra de 12 metros e uma árvore plantada ao lado, com 5 metros de altura, projeta uma sombra de 3 metros. Veja o esquema ao lado. Se mais tarde a sombra da árvore diminuir em 1 metro, qual será a sombra do prédio da escola? Bom, então aqui esse desenho ele projeta a sombra tanto do prédio como a árvore. Então eu tenho aqui de um lado, né, vamos fazer as anotações aqui no desenho, é como se aqui eu estivesse representando o prédio e aqui nessa outra reta eu estivesse representando a árvore, né? Então eu teria a altura H é o prédio, a altura de 5 metros aqui é a árvore. E eu tenho algumas medidas aqui na base, né? Eu sei que a distância do prédio até o final da sombra da árvore, né? E a sombra do prédio que acaba coincidindo, vale 12. Só essa metade, só esse pedaço menor aqui, vale 3. Então eu posso com isso montar aí também um teorema de Tales. Se você observar, nós temos retas paralelas e transversais do mesmo jeito e resolvemos isso com uma regra de 3. Então, mediante o que nós já estudamos, os vídeos que vocês assistiram, não é um problema para você desistir e falar não consigo, não vou nem tentar, né? Então, vamos montar isso aqui, ó. Bom, quando a altura desse prédio aqui, ó, é H, ele projeta uma sombra, né? Eu posso dizer que eu tenho uma sombra total de 12. Quando a minha altura é 5, qual que vai ser minha sombra? 3. Então eu tenho essas situações aí para calcular. Então vamos observar e analisar a figura. É importante a gente analisar nesse problema que existe aí uma pegadinha, né? Se não tomarmos cuidado, a gente acaba se complicando, porque tem um detalhe aqui, olha. Ele fala assim, ó, uma árvore plantada ao lado do prédio com 5 metros de altura projeta uma sombra de 3 metros. Manda olhar o esquema, ó, veja o esquema ao lado, você traz a sua visão para cá e vai observar esse esquema. Depois ele diz, se mais tarde a sombra da árvore diminuir em 1 metro, qual será a sombra do prédio da escola? Porque quando a sombra da árvore diminuir, o sol ele mudou, né, de posição, diminuiu a sombra da árvore. O que vai acontecer? Diminuir automaticamente a sombra do prédio também. Então, a gente tem que fazer dois cálculos. Primeiro, nesse momento, o que está acontecendo? Nesse momento eu vou descobrir, por enquanto deixa essa informação, eu vou descobrir essa altura H. Então eu posso dizer assim, ó, H sobre, vamos escrever assim, ó, H sobre 12. Por que sobre 12? Porque essa altura H projeta essa sombra 12 até aqui no final. Então H sobre 12, que é a altura do prédio sobre 12, é igual à altura da árvore, que é 5 metros, sobre 3. Então, 5 sobre 3. Nesse primeiro momento eu vou descobrir H agora, quanto ele mede agora. Então eu faço assim, ó, isso aqui é 3H, 3 vezes H, é igual a 12 vezes 5. 3H é igual a 60. H é igual a 60 dividido por 3. O H é igual a 20. Bom, descobri que esse H é 20. Essa é a primeira situação que a gente está observando aqui. Só que não terminou o problema. Eu tenho aí uma outra situação para resolver. H é 20. Só que mais tarde, ele diz que horas depois, né, um pouco mais tarde, a sombra da árvore diminui em 1 metro. Então, nessa primeira situação, eu tenho que o H vale 20, tá aqui, ó, o H vale 20.
esse 20 está sobre quanto? Está sobre x, porque mais tarde qual vai ser a sombra dele? A altura dele eu já sei que é 20. A altura dele não se altera, o que altera é a sombra. Quando a altura dele é 20, ele tem uma sombra x, eu não conheço ainda. E mais tarde a sombra da árvore diminuiu em 1 metro, então ela passou a ser 2. 20 sobre x e 5 sobre 2. Agora aqui eu faço uma nova regra de 3. Ó. Como eu fiz aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Ó. 5x é igual a 20 sobre 2. Aliás, 20 vezes 2. 5x é igual a 40. E x é igual a 40 dividido por 5. X vai ser igual a 8. Então, 8 metros, né? Que o problema está dando em metros. Então, 1 hora mais tarde, quando um tempo depois, né? Mais tarde, a sombra diminuiu 1 metro. Então, quando diminui 1 metro na sombra da árvore, a árvore vai ter 2 metros de sombra. E o prédio, que diminuiu proporcionalmente, ele tem 8 metros de sombra. Então, é possível fazer dessa forma aí o problema. Está resolvido, então. Assista quantas vezes for preciso e bons estudos.